Olá, amados, sejam bem-vindos nessa quarentena, né? Todo mundo em casa. Vamos continuar a leitura do livro From Babylon to Timbuktu. Vamos aproveitar para estar aprendendo mais e mais, né, sobre a nossa história. Então, vamos lá. O Oriente Médio. O Reino do Médio consistiu em 9 dinastias que duraram um período de 1000 anos. Por causa da condição da anarquia, a necessidade da hora era para líderes fortes. Esta liderança foi encontrada nas provavelmente sexta, né, e sétima dinastias. Mentuhotep II completou a conquista da dinastia Heracleopolitan. A capital deste reino foi transferida mais de 300 milhas ao sul de Mênfis, para a cidade de Tebas. Obviamente, a capital foi removida para Tebas, de modo que seria menos sujeito a ataques de invasores asiáticos. Mais uma vez, os poderosos faraós governaram o Alto e o Baixo Egito. Quando os novos reis restabeleceram a lei, a ordem e a paz, os egípcios criaram mais melhorias e obras públicas. Amenemhet III, Amenemhet, né, da 12ª dinastia, 1849-1801, e outros faraós estabeleceram diques e construíram reservatórios colossais para preservar a água do Nilo para irrigação terrestre. Eles cavaram um canal através da terra entre o delta do Nilo e o Mar Vermelho. Os egípcios sofisticados escavaram canais milhares de anos antes de um engenheiro francês, de Lesseps, cavar o Canal de Suez, 1869 d.C. Os antigos egípcios eram mestres meticulosos em engenharia de construção. Eles eram muito precisos com os menores detalhes. Milhares de escravos de todo o mundo conhecido, né, foram forçados sob rigorosa regulamentação e regras estritas, né, para construir templos, monumentos e pirâmides para os faraós deificados megalômanos. A 12ª dinastia apareceu na cena internacional como uma monarquia fortemente organizada. Os reis tinham relações diplomáticas com reinos remotos. Sesostris III, quinto rei da dinastia, 1887-1849 a.C., conquistou 200 milhas no Vale do Nilo até a Segunda Catarata. Estabeleceu relações com a costa do Mar Vermelho. Ele enviou expedições militares para a Península do Sinai e também para a Síria. Neste momento, o comércio foi bem sucedido em grande escala. Durante esse reino do Médio, a civilização egípcia fez sua primeira influência profunda em outras partes da África, como Núbia, Vavate, Cush, etc. Sobre o tempo do reinado de Amenemtep IV, 1801 a 1792, e os estágios iniciais da 13ª dinastia,
o Egito passou por um longo período de confusão e invasão. Os egípcios foram tão tremendamente desunidos que negligenciaram a defesa do reino. Colapsou facilmente cerca de 1788 a.C., antes de uma onda de invasores conhecidos como Iquisos ou Shepherd Kings. Esses Iquisos dominaram o Egito por cerca de 200 anos. Este período é conhecido pelos egípcios como a Grande Humilhação. Agora, após uma longa investigação exaustiva, parece que os Iquisos eram descendentes dos antigos Horitas ou Hurrians. Homestilde confessa que há muita obscuridade sobre o seu rosto. Podemos pelo menos afirmar que eram semitas do oeste e que seu principal centro de poder era norte da Síria. Ou seja, esse Homestilde, ele disse sobre os Iquisos, né, que havia muita obscuridade sobre o rosto deles, né, que ele poderia pelo menos afirmar que eles eram semitas do oeste, né, e que seu principal centro de poder era no norte da Síria. Eu não concordo com Homestilde quando ele diz que são japoneses, indo-iranianos ou indo-europeus, descendentes do que hoje chamamos, né, de raça branca. Mas eu concordo com Homestilde quando ele diz que o centro de seu poder estava no norte da Síria. Os Hurrianos vieram das partes do sul das montanhas do Cáucaso e estabeleceram sua nova capital em Mitanni, na Síria e na Assíria. Esses Hurrians começaram a atravessar o caminho para o mundo negro do Oriente Médio, cerca de 1800 a.C. Herbert Wendy escreve o seguinte: nos antigos epopeus sumérios, a terra de Churum é mencionada ao sul do Cáucaso e no Antigo Testamento os Hurrianos aparecem como os Chori ou os Horitas, né? Em 1720 a.C., ou quase, conquistaram sob o nome de Iquisos o reino do Egito, onde reinavam como reis Shepherd. Quando os Hurrianos invadiram o Oriente Médio, eles eram uma raça branca ou de pele clara. Eles se misturaram com a população negra indígena e assumiram a residência permanente entre eles. Em todos os lugares que viajaram, estabeleceram colônias. Durante o segundo milênio, os Hurrianos invadiram o Egito sob o nome de Iquisos. Eles vieram com cavalos e carros que aterrorizavam os egípcios. Os egípcios nunca tinham visto cavalos antes, e os egípcios provavelmente nunca tinham visto uma população tão heterogênea de pessoas brancas, amarelas, castanhas claras e chocolate. Bom, pessoal, na minha visão, tá? Pelas coisas que eu pesquiso, pelas coisas que eu sei, eu não acredito que esses Iquisos eram brancos, pelo menos não em maioria, né? Na minha opinião, das coisas que eu pesquiso, tá? Mas cada historiador negro, né, tem aí tem acesso a pesquisa diferente, né?
Então aqui ele levou em consideração os brancos, né? Levou em consideração as pessoas brancas. Pelo que a gente vem estudando aqui no canal, sobre o que era, né? E sobre o que são as pessoas brancas, eu particularmente acredito que poderia ser uma pequena porcentagem, mas não eram dominantes, né? Não era a raça dominante dos iquisos, tá? Mas vamos lá, continuando. Assim, os iquisos entraram no Egito e estabeleceram as 15ª e 16ª dinastias. Essas dinastias são conhecidas pelos egípcios como o período da Grande Humilhação. Durante este período, os egípcios tiveram que sofrer insultos para seus deuses e cultura de alienígenas. Muitos estudiosos pensam que os iquisos estavam no poder no Egito quando os hebreus antigos vieram para viver e comprar milho. Isso significa que os hebreus migraram para o Egito entre 1788 e 1580 a.C., né? Os iquisos eram hospitaleiros para os hebreus, porque eram os próprios alienígenas. Como a gente viu aqui também, os iquisos tinham origem semítica, né? E os hebreus eram semitas, tá? Também tinham origem semita, talvez, né? Eles foram hospitaleiros para os hebreus, talvez por causa disso, não é? Foi um dos faraós iquisos que elevou José, o sábio hebraico, ao cargo de vice-rei do Egito. Por isso, José salvou o Egito da fome. Eu não consigo ver, tá? Minha opinião, eu não consigo ver um faraó iquiso de pele branca elevando José, né? Como vice-rei do Egito, tá? Eu particularmente não consigo ver isso. Por isso que eu acho que os iquisos, eles eram negros, né? Eles eram pretos, de pele retinta, mas talvez ali variando, sendo talvez uma sociedade assim mais questão de cor, né? Mais misturada, né? Tendo a sua porcentagem de pessoas de pele escura, pessoas de pele marrom e uma porcentagem de pessoas brancas, talvez, né? Enfim, continuando. Por isso, José salvou o Egito da fome. No processo do tempo, os egípcios da cidade de Tebas, no Alto Egito, travaram guerras de libertação contra os iquisos. O novo poderoso líder egípcio nativo defendeu uma ardente política nacionalista para recuperar o controle do governo. Como resultado, os iquisos foram expulsos do Egito, né? Então, olha só, os egípcios deram uma vacilada e os iquisos tomaram o poder, mas aí os egípcios, né, se organizaram e conseguiram recuperar, né, ou ter, né, o controle do seu governo, né? Assim expulsando os iquisos do Egito. Interessante, né? Essa história, né? A maioria daqui talvez não sabia, né, dessa história que tinha acontecido nessa fase. Então, olha só. E no próximo vídeo nós continuamos a leitura, né? Então, até o próximo vídeo.